Fala, nação rubro-negra, como prometido, eu vim trazer aqui a minha tier list do Campeonato Brasileiro da Série A, tá bom? Mas antes que fiquem aí com raiva de mim, né, com o decorrer do vídeo e eu mostrando a minha opinião de momento, vale lembrar que muita coisa pode mudar, muitos times podem se reforçar, melhorar o seu elenco e fazer um campeonato diferente do que eu vou prever aqui no vídeo, né? Isso é uma previsão, não tem como cravar nada, muita coisa pode acontecer, como, por exemplo, a própria Vitória, como exemplo, é o meu time. Começou o Campeonato Brasileiro de um jeito, fez um primeiro turno péssimo, mas no segundo turno as coisas foram se ajustando, chegou alguns nomes e a realidade mudou, tá bom? Pode acontecer com o seu time que esteja vendo esse vídeo. E enfim, tá bom? Vamos lá para o que interessa, mas antes, por favor, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sino de notificações, que é extremamente importante. Vamos lá! É um vídeo assim complicado de se fazer, porque prever o futuro não é assim uma coisa humanamente natural, né? Então, tenham paciência, e pode ser que eu acerte, pode ser que eu erre, e vamos lá, tá bom? Vamos começar pelos favoritos ao título. Os favoritos ao título esse ano não vai mudar muito do ano passado, dos anos anteriores. São os times que têm um maior investimento, são os times que têm melhores elencos, são os times que têm um poderio financeiro melhor e não tem como fugir muito disso, né? Não tem, apesar de um clube pode estar passando por um momento complicado no início de ano, pode não ter começado um ano muito bom, como é o exemplo do Palmeiras, mas o Palmeiras é um grande clube, é um clube que tem um elenco forte, é um elenco, tem um treinador, um dos melhores do Brasil, se não o melhor do Brasil, muitas vezes até cotado para assumir a seleção brasileira, mas não vive um bom momento assim, tecnicamente, vamos dizer, mas não pode descartar um clube desse, né? Então eu vou começar pelo óbvio aqui, né, que é o Flamengo. Hoje é um dos melhores elencos da América do Sul, né? Um treinador treinador emergente, vem melhorando muito o seu desempenho, cotado até para assumir a seleção brasileira, né, numa possível demissão de Dorival Júnior. Mas a gente não pode deixar de exaltar o elenco do Flamengo, e de fato é o favorito ao título. Eu vou trazer já aqui o Palmeiras, como eu havia dito a vocês. Apesar de não estar com um início de ano muito bom, apesar de não estar com o futebol mostrado dentro do campo muito bom, mas o Palmeiras é o Palmeiras, né? Lá na frente, se não tiver disputando Libertadores até o final lá até a sua semifinal, foi eliminado ali nas quartas, nas oitavas, e vai focar 100% praticamente no Campeonato Brasileiro, naturalmente vai crescer e vai deslanchar no campeonato e não vai ter muito como segurar o Palmeiras. Então, eu não posso deixar de botar o Palmeiras aqui como favorito, um dos favoritos ao título. Eu vou botar um clube aqui entre os favoritos, que é para mim, nos últimos anos, é até um clube que tem feito bons campeonatos, chegou até ser vice-campeão. Ano passado não teve um bom ano, mas esse ano começou muito bem, que é o Internacional, né? O Internacional, depois da chegada de Roger Machado, tem feito assim, metade do ano passado, mais ou menos ali no segundo turno, fez um ano espetacular. E esse ano promete muito, tem um elenco muito forte, tem um treinador bom, tem jogado bem. Quem assistiu alguns jogos do Internacional desde o ano passado e esse ano vem se confirmando, mostra que pode esperar boas coisas do Internacional para o ano de 2025 no Campeonato Brasileiro, tá bom? Assim, hoje, briga ao título, eu poderia botar o Botafogo também, mas eu não vou deixar o Botafogo ali entre os três, ali brigas ao título, porque o Botafogo começou um ano complicado, né? Mudou muito o seu elenco, demorou muito de contratar um treinador, né? Então é um clube que eu vou preferir esperar para ver o que é que vai ser, né? Desse Botafogo do Renato Paiva. Renato Paiva, que passou aqui no futebol baiano. Então é um clube que eu vou esperar para ver o que é que vai ser do Renato Paiva, do Botafogo, do Botafogo, que se reforçou bem, mas não começou um ano bom. Pegou o Racing na Recopa, tomou ferro, né? Pegou o Campeonato Carioca, não fez um bom Campeonato Carioca, mas muito passa pela questão que o Botafogo demorou muito de contratar um técnico, né? Então tudo isso atrapalhou
o planejamento do Botafogo. Agora o Botafogo tá aí praticamente em uma pré-temporada, né? Se preparando e contratou bons jogadores. Então, eu vou botar o Botafogo aqui na briga pela Libertadores. Pode ser que o Botafogo mostre força. O campeonato é muito longo, muita coisa pode acontecer. Pode ser que o Botafogo se reforce ainda mais no decorrer do ano, lá na janela lá de junho para julho, né? Que ali naquela altura o campeonato vai estar entre a 12ª e a 13ª rodada, ou seja, vai ter ainda 6 rodadas para concluir o primeiro turno e ainda o segundo turno todo. Então nessa janela o Botafogo pode se reforçar. Pode ser que, se o Renato Paiva não der certo, pode chegar um outro treinador e as coisas se ajustarem, né? Então, nesse momento pode mudar mais pra frente, mas nesse momento eu boto o Botafogo na briga para Libertadores. Se melhorar seu elenco, se melhorar ainda ver como é que vai estar, pode mudar. Mas de momento essa é a minha opinião, né? Outro clube que eu vou botar aqui na briga para Libertadores é o Corinthians. É o Corinthians. Corinthians tem elenco, tem time para brigar para ser campeão, né? Mas time 11, quando eu falo os 11, né? Tem um time muito bom. Mas eu ainda acho que para Campeonato Brasileiro, o elenco do Corinthians não é um elenco assim que possa dar uma confiança maior porque o Corinthians está na Copa do Brasil, o Corinthians está na Sul-Americana. Então, vão ter outras competições. Então, pensando nisso, o time vai ter que rodar muito seu elenco. Então, eu não consigo enxergar o Corinthians com um elenco que possa sair um Garro e entrar um cara do banco e manter o mesmo nível. Tirar um Yuri Alberto, tirar para poupar no eventual jogo. O reserva dele muito provavelmente não vai manter o mesmo nível. Isso serve também para o Memphis Depay, né? E entre outros atletas do Corinthians. Então, pensando nisso, eu ponho aqui o Corinthians na briga para Libertadores. Mas pode ser que lá para frente isso mude, né? A gente só vai saber no futuro. Outro clube que eu vou pôr aqui na briga para Libertadores é o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que está jogando muito bem com o Cuca, né? Tem normalmente, com certeza absoluta, o Atlético Mineiro ainda vai reforçar o seu elenco, mas de momento eu ponho o Atlético Mineiro aqui na briga para a Libertadores. Entenda uma coisa, a Libertadores, quando começa o campeonato, são ali do primeiro ao sexto, né? Depois pode ser criado um G7, se o campeão da Copa do Brasil estiver entre os 6. E se um clube brasileiro for campeão da Libertadores, pode virar um G8. E se um clube brasileiro for campeão da Sul-Americana e estiver entre os 8 ou 7, vira um G9. Então, a briga para a Libertadores pode ser do primeiro ao 8º, primeiro ao 9º, primeiro ao 6º. Mas são clubes que vão estar ali entre primeiro ao 8º, primeiro ao 7º, primeiro ao 9º, clubes que vão estar ali duelando ali para estar na briga para Libertadores. Um exemplo. Hoje eu acho que com muito pesar, né? Eu digo como rival, mas aqui é a realidade. Eu acho que o Bahia vai estar nessa briga para Libertadores, né? Muito provavelmente vai estar. Vai conseguir estar no G6? Não sei. Acho que não. O Bahia pode se favorecer mais uma vez se um campeão da Libertadores for um time brasileiro e se o time campeão da Copa do Brasil estiver entre os 6 primeiros. O Bahia pode se favorecer por isso e pegar uma pré-Libertadores, porque eu acho que hoje, com o elenco do Bahia, o Bahia não consegue ficar em 6º, o Bahia não consegue ficar em 5º, sabe, em 4º, não consegue. Se vai contratar lá na segunda janela, não sabemos, né? Vamos só saber no futuro. Mas com o time de hoje, com o futebol que vem apresentado, o Bahia consegue pegar ali uma 8ª posição, uma pré-Libertadores, ok, tá bom? Outro clube que eu ponho aqui nessa luta contra para o Libertadores pré-Libertadores é o Cruzeiro, muito pelo elenco que tem. Pelo elenco que tem, pode pegar ali uma 8ª, 7ª, 6ª colocação, a gente não sabe. Mas hoje eu acho que é o que eu consigo visualizar, é isso, né? Outro clube que eu ainda acho que tem a possibilidade de lutar para a Libertadores seria o São Paulo. Mas o São Paulo e o Cruzeiro eu poderia botar ali Sul-Americana, mas meio de tabela. Mas eu não vou deixar o Cruzeiro muito pelo poder financeiro que tem. O Cruzeiro pode chegar na janela lá de meio do ano e contratar e reforçar seu elenco, coisa que o São Paulo não tem condições financeiras de fazer. Então, pensando nisso, eu vou pôr aqui o São Paulo
Sul-Americana e meio de tabela. Não vejo o São Paulo assim com futebol para estar entre os 8 primeiros, entre os 7 primeiros, né? Eu acho que o futebol de São Paulo tá ali para estar entre os 10, de nono para baixo, mais ou menos ali, né? Assim, tudo pode mudar. Eu vou falar sobre essa questão de que tudo pode mudar até o final do vídeo, porque o futebol é dinâmico. Contratações podem chegar, times podem ser reforçados, né? Times podem ser enfraquecidos com a janela de junho, que é a janela onde os clubes europeus costumam contratar. Então, tudo pode acontecer. Desculpa. Voltando aqui, meio de tabela. Santos. Mas o Santos só tem Neymar e Soteldo ali no máximo. Mas você tem um Neymar no seu elenco, meu irmão. É muito, muito diferente. É um diferencial assim monstruoso, né? Jogadores podem ser atraídos pela presença do Neymar no elenco, pode aceitar fechar com o Santos, né? Tudo isso pode acontecer. Então, de momento, eu vejo o Santos ali, claro, pelo efeito Neymar, meio de tabela. Porque Neymar, meu irmão, vale por 2 no elenco, mano. Neymar vale por 2 tranquilamente. Neymar, entrando em forma, esquece, né? Outro clube que eu ponho aqui na luta pela Sul-Americana meio de tabela é o Fluminense, né? Desculpa. E Fluminense que se reforçou mais ou menos aí para disputa, tem a disputa do Mundial, então eu acho que o Fluminense vai conseguir fazer um Campeonato Brasileiro mais equilibrado do que o ano passado, né? E vai ficar ali meio de tabela para pegar uma Sul-Americana. E se não se cuidar, pode brigar para não cair, né? Agora, faltam o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 8 clubes. Desses 8 clubes eu vou botar aqui entre briga contra o rebaixamento ou risco altíssimo para não de queda, né? Risco alto de cair. Eu vou começar aqui com o Vasco. Briga contra o rebaixamento tranquilamente. O Vasco tem o futebol que o Vasco tem apresentado no Carioca, no início de ano, muito fraco, né? Muito fraco mesmo. É um time que, na minha opinião, não tem um bom treinador. Que o bom treinador faz a diferença, né? O time pode não ter um elenco muito forte, mas o bom treinador faz diferença e muito no desempenho do time. Tem treinador que tira leite de pedra, né? O Vitória é um exemplo disso. Briga contra o rebaixamento, eu vou botar aqui também o Grêmio. O Grêmio não começou um ano bom, trocou de treinador, não fez assim grandes contratações, apesar de ter tirado o Wagner Leonardo do Vitória, tirado o Lucas Esteves, que foram atletas que fizeram o Campeonato Brasileiro ano passado de altíssimo nível, mas assim, pensando numa situação de a longo prazo, eu não consigo enxergar o Grêmio assim muito bem no momento. Pode ser que isso tudo mude, né? Pode ser que eu esteja extremamente errado, mas no momento é isso. Briga contra o rebaixamento também, eu vou pôr aqui o Fortaleza. Fortaleza tá muito mal, perdeu o Campeonato Cearense. Não é porque perdeu o Campeonato Cearense que eu pus aqui o Fortaleza, é mesmo pelo desempenho do time. Ontem perdeu pro CRB em casa, se classificou por sorte na Copa do Nordeste, se classificou em quarto no grupo B, no grupo A, que é o grupo do Vitória. Fortaleza, um início de ano muito ruim, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, então e tem um elenco meio que envelhecido. Isso pode complicar muito a vida do Fortaleza, né? O Vojvoda tem sofrido muita pressão lá para ser demitido e tal. Se o Fortaleza não se cuidar, vai se complicar aí no ano, né? Vamos lá. Eu vou pôr aqui também o Red Bull Bragantino nessa luta contra o rebaixamento. E agora aqui eu vou pôr pela ordem de risco alto de cair, eu vou botar aqui o Mirassol, facilmente, Juventude, Sport e agora Ceará. E o Vitória tá aqui
na briga também contra o rebaixamento. Eu poderia botar aqui risco alto de cair, mas eu não vou fazer isso porque não é clubismo, não é nada disso. É porque o Vitória, é o que eu falei a vocês, o fator treinador conta muito nessas horas de um clube mais modesto. O fator treinador, se o fator treinador fez com que eu botasse o Palmeiras aqui entre os 3 favoritos ao título, é normal que eu ponha também um fator diferencial, o Vitória, o treinador. O Thiago Carpini hoje é um treinador que faz a diferença. O Vitória tem um elenco equilibrado dentro da realidade do Vitória. Falta fortalecer a questão do ataque. Acredito que chegue aí. Vitória precisa ainda de um centroavante. Vitória precisa de mais um meia para revezar com o Mateuzinho. E precisa de um zagueiro canhoto, né? Mas assim, o elenco do Vitória, dentro desses clubes aqui, Mirassol, Juventude, Sport, Ceará, é um elenco mais qualificado, né? É um elenco mais qualificado. Então, eu ponho aqui o Vitória entre os briga contra o rebaixamento e não vou pôr o Vitória aqui em risco alto de cair, porque eu julgo que entre esses 4 aqui que eu pus aqui no risco alto de cair, Mirassol, Juventude, Sport, Ceará, o Vitória tem um elenco melhor, tem um treinador melhor e tem uma possibilidade maior de se reforçar, né? Tem uma questão financeira mais equilibrada do que esses clubes aqui que subiram da Série B, como exemplo, Ceará, Sport, Mirassol, os Santos o Santos, né? Tem uma questão financeira mais favorecida do que esses clubes que subiram ano passado. E o Juventude, que não dá para descartar pelo futebol apresentado, pelo elenco que tem, acredito que seja essa a minha tier list, tá bom? Não vou agradar a todos, não vou acertar tudo, é impossível acertar tudo, mas é isso, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino de notificações.